Olá, sejam todos muito bem-vindos. Essa é mais uma conversa de política internacional aqui nos estúdios do Jornal Liberal. E hoje a gente está recebendo aqui o Isaac Bentes, que é presidente do Centro Israelita do Pará, vindo mais uma vez aqui aos estúdios do Liberal com toda a sua gentileza para a gente conversar um pouco mais sobre os últimos acontecimentos entre Israel e Hamas, a entrada na faixa de Gaza e as consequências que isso tem gerado no mundo inteiro. Isaac, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos. Isaac, nesse domingo eu tenho acompanhado quase que de hora em hora, minuto a minuto, a situação. E nesse domingo eu estava em casa e de repente começaram a aparecer algumas notícias de, não dá nem para chamar de protesto, mas começou como protestos no Daguestão. O Daguestão é uma república russa, um protesto de muçulmanos, que esse protesto foi ficando cada vez mais tenso. As pessoas começaram a invadir aeroportos com a notícia de que poderia ter um avião com judeus ali dentro, inclusive um vídeo de crianças segurando faca na frente do aeroporto. E esse não foi o único protesto, né? A gente tem visto um Oriente Médio cada vez parece que mais unido, numa pauta só. No sábado teve protesto na Turquia, o Erdogan fez protestos com discursos muito duros para cima de Israel, teve protesto na Jordânia, teve protesto no Omã. Parece que os vizinhos estão cada vez mais fortes e mais unidos num discurso contra Israel. Como é que você enxerga essa situação? Em primeiro lugar, você foi feliz quando hesitou em qualificar o que aconteceu no Daguestão e tem ocorrido em outros lugares como protesto ou manifestação. Ali tratou-se de uma turba antissemita com intuitos claramente de violência, de matar ou ferir judeus pelo simples fato de serem judeus. Então, é um ato uma tentativa de violência antissemita explícita, né? Obviamente que isso não é espontâneo. Trata-se de algo que foi orquestrado, organizado e insuflado por alguém. Não tenho como lhe dizer quem organizou, quem insuflou, porque uma turba como aquela quantidade de pessoas que provavelmente surpreendeu até a própria polícia, a segurança do aeroporto, não se organiza espontaneamente. Aquilo foi insuflado e um dia nós saberemos quem o fez. Assim como você se referiu o que se chama, né, há muitos anos, já desde a época do populismo de Gamal Abdel Nasser, se chama as ruas árabes. É a população menos ilustrada, menos instruída e muitas vezes mantida no obscurantismo, que é manipulada por esses governantes, em geral populistas, para satisfazer anseios momentâneos. O Erdogan é um líder populista, ele não é propriamente de nenhuma matiz ideológica, ele se veste como um radical islâmico, embora provavelmente não seja, ele surfa na onda do que lhe for mais conveniente naquele momento. Então, assim como em tempos recentes ele amornou, né, as relações com Israel, agora, quando lhe pareceu mais conveniente, ele resolveu, como você disse, usar uma retórica bastante virulenta contra Israel. Os outros países, também as suas populações são vítimas da mesma manipulação, não necessariamente, neste caso, de seus governantes, mas de líderes que têm relações com grupos terroristas e que têm interesse em minar o aquecimento das relações desses países com Israel. Então, há manipulação de todos os lados, propaganda, muita propaganda, que faz parte, né, da estratégia desses grupos que tentam destruir Israel e sempre tentaram e continuam tentando isolá-lo no contexto internacional e no contexto regional, como você bem referiu. Hoje se apresenta como hostil, aparentemente, a Israel. Na aparência. O que nós verificamos, por outro lado, é que a maior parte desses governos, ao tempo que procura acalmar as suas populações, dando a elas, muitas vezes, o que elas aparentemente querem, não tomam passos mais adiante, né? Passos de ruptura, passos de rompimento de relações, muito menos de interrupção definitiva de negociações que estavam em curso. Então, é uma conjuntura que nós acreditamos que irá um dia passar, quando a propaganda amenizar, quando a verdade vier à tona, e esses países voltarão a ter relações normais com Israel, que está inserido naquele contexto regional, queiram ou não as massas manipuladas por essas lideranças menos escrupulosas, né? Você fala em massas, essas massas que têm ido às ruas em diversos países, no Oriente Médio, e eu acho que a gente viu também nesse final de semana muita gente nas ruas em Londres e em Paris.
Muitas, além da defesa da Palestina, falam muito que esses protestos estão aumentando cada vez mais por conta dos bombardeios de Israel na faixa de Gaza. Até que ponto isso é verdade? Até que ponto a resposta de Israel influencia? Ou você acha que se a resposta não fosse essa na faixa de Gaza, os protestos, essas revoltas aconteceriam da mesma forma? Realmente, você citou duas cidades que têm populações muçulmanas muito expressivas e em todo setor, né, em toda religião, em todo povo, existem aqueles que são radicalizados, né? Não necessariamente a maioria, nem mesmo muitas vezes uma porção expressiva dessas populações, mas há setores radicalizados que são nesse momento mobilizados pela propaganda de países que têm interesse em mobilizá-los, como é o caso do Irã, como é o caso do Catar e de outros países que financiam o terrorismo. Novamente, são manifestações muito bem organizadas e você nota que tem suporte financeiro forte, pesado, então há alguém por trás daquilo. A propaganda, ela não olha o produto. Então, o maior case de propaganda, talvez, político da história é dos nazistas, e Goebbels montou uma estrutura tão habilmente manipulada que levou uma das culturas mais desenvolvidas da Europa a atos de insanidade. Neste momento, me parece que muitas pessoas que estão nesses protestos estão legitimamente preocupadas com a sorte de civis palestinos. Entretanto, elas são manipuladas a direcionar a sua raiva à entidade errada, dirigem contra Israel, quando deveriam dirigir contra o Hamas, que foi quem atacou Israel de uma forma absolutamente insana e poucas vezes vista em termos de atos sanguinários e cruéis. Quem se esconde, depois de perpetrar os atos terroristas, se escondeu literalmente sob a população civil palestina, porque eles se escondem em túneis, e esses dias o próprio Irã admitiu, e o líder do Hamas admitiu, há 400 a 500 quilômetros de túneis, mas não são quaisquer túneis. Dizem eles que passa até carros nesses túneis. Então, o Hamas é que provocou, com a sua agressão, a reação de Israel, se esconde sob a população palestina, contrariando todos os princípios do direito internacional, de usar a população civil como escudo. E essas pessoas que estão lá são inocentes úteis, em sua maioria. Muitos sabem o que estão fazendo, são antissemitas, e aqui é preciso deixar claro que em muitas dessas manifestações, em quase todas, a luta pela libertação ou pela criação de um Estado palestino é um mero apêndice. A maior parte das manifestações que nós vemos fala do rio ao mar, a Palestina será livre. Não diz livre de quem? É dos judeus. Do rio ao mar é onde está o Estado de Israel, estabelecido legalmente por resolução da ONU em 1948, foi decretada a sua independência. Então, no fundo, o que essas pessoas dizem é: vamos eliminar o Estado de Israel. Para eliminar um Estado que tem 10 milhões de habitantes, aproximadamente, dos quais em torno de 8 milhões de judeus, você tem que dizimar a sua população. Então, o que se propõe ali é um genocídio. A pretexto de apoiar a causa palestina, o que se está é apoiando um grupo sanguinário, terrorista, e, ao mesmo tempo, pregando o genocídio dos judeus. Então, essas manifestações, elas não são razoáveis. É diferente de uma manifestação pacífica que prega um acordo imediato para a criação do Estado palestino, é uma legítima reivindicação, que prega a reabertura de negociações para este fim, é uma legítima reivindicação. Agora, você pregar um apoio a uma entidade terrorista, sanguinária, cruel, desumana, e, ao mesmo tempo, pregar o extermínio de um povo, todo um povo que está lá assente desde o século passado como Estado e há milênios como povo, propor o genocídio. Então, não são manifestações razoáveis, são manifestações antissemitas, claramente. Isaac, parte da imprensa tem atribuído esses ataques do Hamas no 7 de outubro há uma necessidade de tentar travar um possível acordo de Israel com a Arábia Saudita. Eu, particularmente, acho muito limitada essa visão, porque para o Hamas protagonizar um ataque da forma como protagoniza, isso não é uma coisa que se organiza em poucos meses. Isso é uma coisa que vem sendo planejada há muito tempo.
E ao mesmo tempo o que eu penso é, quem consegue planejar algo como foram os ataques no dia 7 de outubro, sabe muito bem o tipo de resposta que provavelmente receberá. Como é que você enxerga os atos do Hamas no sentido de existe um acordo que ultrapassa as fronteiras da faixa de Gaza? Até onde eles querem chegar com isso? Esse ataque trouxe à luz o seu objetivo desde sempre, desde que foi criado. Eles nunca esconderam, desde a sua criação, que o objetivo é o extermínio do Estado de Israel e dos judeus que lá se encontram. Aliás, a sua hostilidade não vai apenas contra os judeus que estão em Israel ou fora de Israel. A sua hostilidade vai contra todos aqueles que são diferentes daquilo que eles acreditam, que é uma supremacia islâmica radical. A expressão desse intuito se viu de forma violenta e crua no dia 7 de outubro. E você diz, isso demandou certo planejamento. Sim, eles estão planejando isso provavelmente há algum tempo com apoio externo. O maior suspeito, né, o que tem mais interesse e relação próxima com o Hamas, embora seja de uma seita islâmica distinta, o Hamas é sunita e o Irã é xiita, é o Irã. E já se descobriram várias ligações e vários encontros e vários preparativos que contaram com a participação direta do Irã. Então, quando você pergunta, alguém fora de Israel ou de Gaza teria participado nisso? Sem dúvida. E muito provavelmente foi o Irã. A resposta de Israel era esperada e talvez até desejada, porque, ao contrário dos ocidentais que prezam a vida, esse grupo terrorista islâmico tem em seu credo o amor à morte. Quanto mais morrerem, melhor. Eles se consideram destinados à morte por martírio, que eles entendem ser algo honorífico. Então, há um contraste aí, né, entre uma civilização que preza a vida e uma outra que prega e privilegia a morte. Nesse choque, nós temos uma reação de Israel que tenta libertar os reféns, que é um dos objetivos principais dessa incursão em Gaza, e, ao mesmo tempo, tenta exercitar o direito de defesa. As pessoas, às vezes, confundem o direito de defesa de um Estado, de um país, com o direito de defesa individual. Se a pessoa é atacada em sua casa por um ladrão, por um assaltante, ele reage até o momento de afastar aquela ameaça. Então, ele não pode sair atrás do ladrão pela rua atirando até matá-lo. Isso já seria considerado homicídio e já não mais a legítima defesa. Mas um país, para se defender, ele precisa eliminar a ameaça. E o Hamas demonstrou que, enquanto existir, é uma ameaça não só a Israel, como a toda a população ocidental, toda a população que preza a vida. É obrigação, então, de Israel, com seus cidadãos primeiro, mas com a humanidade em segundo lugar, eliminar o Hamas como uma ameaça terrorista. Esse é o exercício do direito de defesa. É o exercício do direito de defesa até o ponto em que o atacante, o agressor, a ameaça, não possa mais perpetrar os mesmos atos que já perpetrou. Então, não é uma dúvida se eles são capazes de perpetrar. Eles mostraram que eles são capazes, com mais alto índice de crueldade. Ou seja, a defesa de Israel tem que ser exercitada até o momento de eliminar essa ameaça. Isso se faz mais difícil pela colocação do Hamas sob a população palestina. E aí entra, a cada ato de guerra tem que ser avaliada a observância às leis de guerra. Então, isso não se faz a priori, isso se faz no ato, durante os combates. Quando um tanque atinge um carro, aquilo foi um ato legítimo? Ou foi uma precipitação que pode significar um ato ilegal? Tem que ser avaliado momento a momento, não é a priori que se faz. Então, esse é o desafio do Exército de Israel. Combater essa ameaça, eliminá-la e, ao mesmo tempo, observar e respeitar a lei de guerra, o que sempre foi preconizado em todos os manuais, todas as cartilhas, todas as orientações do Exército de Israel. Embora tenham prestado todo o apoio, todo o suporte a Israel, inclusive nessa semana, o presidente da França, Emmanuel Macron, e a Casa Branca deram algumas declarações que vão prestar o suporte, mas que consideram erro a incursão terrestre na faixa de Gaza. Apesar de não terem falado, e jamais vão falar, eu acredito que talvez o governo americano esteja associando essa incursão, talvez com o que tenha sido o Iraque, em que os Estados Unidos entraram, imaginaram uma coisa e a guerra se tornou cara, custosa,
e prolongada. Você acha que existe esse risco? E a minha outra dúvida, com o objetivo de acabar com o Hamas, não existe a possibilidade da Jihad Islâmica Palestina ascender na faixa de Gaza? Que aí, pelo menos ao meu ver, a Jihad Islâmica tem até uma visão até mais explosiva do que o próprio Hamas. Eu não vi a declaração do Macron no sentido de considerar um erro a incursão, e muito menos do Biden. O que eu vi foi que os Estados Unidos aconselharam, e eu estou falando aqui de noticiário, não tenho nenhuma informação, sim. Não sou insider, né? Então, só o que eu leio também, e me escapou talvez essa referência que você faz. Mas o que eu vi foi que os Estados Unidos realmente estavam preocupados com essa possível incorrência de Israel, um erro que eles cometeram em algum momento no combate ao terrorismo. E talvez por isso, nós lemos, né, você deve ter visto, eles enviaram a Israel um grupo muito qualificado de especialistas em guerra urbana e combate ao terror em cidades. Um general da mais alta patente dos Estados Unidos, com experiência em combate em Fallujah, em Mosul e outros lugares. E, pelo que eu li, a orientação foi de evitar um ataque frontal e total, como se esperava, que Israel entrasse com todas as suas tropas, mobilizou 350 mil reservistas, e entrasse de forma avassaladora em Gaza. Não foi isso que se viu até aqui. São incursões pontuais, já com apoio de blindados, mas nada de forma impensada e no calor, né, da vontade de eliminar a ameaça a seu povo. Então, isso é que eu vejo. Há uma certa contenção da parte de Israel, talvez por uma orientação tática, né, ou uma troca de informações sobre táticas de guerra nesse aspecto, que realmente os Estados Unidos têm essa experiência, não só no Iraque, como na Síria também, para eliminar a ISIS, para eliminar a Al-Qaeda e outras organizações terroristas. Então, talvez nessa troca de informações tenha ocorrido esse tipo de influência, né, na estratégia com a qual Israel está mobilizando as suas tropas na guerra. A outra indagação que você fez foi quanto a se havia o risco disso provocar uma ascensão, talvez, da Jihad Islâmica. Eu não diria que isso é impossível, mas me parece improvável. Nesse combate, assim como no ataque, sabe-se que participaram terroristas da Jihad Islâmica. Então, o alvo não seria só o Hamas? Não é só o Hamas, exatamente, a conclusão é essa. O alvo nesta ofensiva israelense é para eliminar as duas ameaças. Fala-se no Hamas porque é o grupo maior, é o grupo que tem mais destaque, que, na verdade, governa a faixa de Gaza desde que expulsou a autoridade palestina em 2007. Mas não é só o Hamas que é o objetivo militar dessa incursão. O objetivo militar é eliminar as duas ameaças, que ambas são igualmente maléficas e perigosas para Israel e para a humanidade. A gente vai se encaminhando para o final da entrevista. Eu queria só passar aqui para uma última indagação. Vamos falar do Hezbollah. E acho que até antes da gente conversar, explicar que o Hezbollah é considerado por Israel, pelos Estados Unidos e por boa parte da União Europeia um grupo terrorista, mas dentro do Oriente Médio não é essa visão que os países têm do Hezbollah. O Hezbollah está localizado no sul do Líbano, a influência maior é no sul do Líbano, e o Hezbollah é um braço do Irã. O Hezbollah surgiu exatamente sob a necessidade de fazer com que a ideologia do Irã se propagasse de outras formas dentro do Oriente Médio. E o Hezbollah, desde que as respostas de Israel começaram, tem ameaçado entrar no conflito. Ameaçado justamente para defender a faixa de Gaza, que é o que eles dizem fazer. É uma coisa até curiosa, antes de fazer a pergunta, até de fazer um relato. Eu estive no Líbano esse ano e, por curiosidade, eu sempre fiz essa pergunta para muita gente, como é que as pessoas enxergavam Israel. E foi uma surpresa muito grande, porque pouquíssimas pessoas deram uma resposta negativa, ou que disseram que tem algo contra Israel. Aliás, boa parte das pessoas disseram que tem mais problemas com o Hezbollah e com a imigração de sírios vindo por conta da guerra civil na Síria. E aí eu fui para cidades que eram dominadas pelo Hezbollah e o discurso já muda completamente. É a área dominada pelo Hezbollah. Isso é curioso, porque se o Hezbollah entra de fato no conflito, o país inteiro sofre.
E essa não seria a primeira vez que Israel entraria num confronto com o Hezbollah, porque isso já teve em 2000, que inclusive o Hezbollah celebra 2000, porque Israel se retirou do sul do Líbano, teve em 2006. Como é que você enxerga o papel do Hezbollah nesse conflito? Você acha que isso é mais discurso do que realidade? E se Israel teria condições de lutar uma guerra em duas frentes? Bom, o caso do Líbano, e é interessante saber que você esteve pessoalmente, eu tenho vontade de ir, mas por razões óbvias me restrinjo, né? Uhum. Não viajo assim para lugares em que talvez eu possa ser alvo de algum tipo de hostilidade. Nada contra a população libanesa, ao contrário, mas nós sabemos que a realidade política lá é muito instável. O Líbano é um caso trágico, porque é um país que, sob todos os relatos, e até de amigos nossos cujas famílias vêm do Líbano e amigos próximos, né? Um país belíssimo, uma cultura multimilenar, nunca teve um histórico necessariamente de hostilidade aos judeus, ao contrário, tinha uma pujante comunidade judaica que lá vivia, era chamada de a Suíça do Oriente Médio, e hoje, infelizmente, é um país dominado por uma organização terrorista. O Hezbollah hoje ele é maior que o Estado do Líbano. Ele domina todos os aspectos da vida libanesa, não só política, como econômica, social e até cultural. E oprime a população libanesa, a verdade é essa. Não são eles interessados no bem-estar da população de Gaza, trata-se de um pretexto para exercitar a hegemonia iraniana, né? O Hezbollah é um movimento islâmico, também radical, xiita, assim como os ayatolás do Irã. Você me pergunta, há o risco deles entrarem? Eu não me arriscaria a fazer uma previsão. A priori parece ser uma tática de forçar Israel a manter tropas no norte, mantendo sempre a atenção, sob a ameaça de um ataque do Hezbollah, e evitando assim que Israel concentre todas as suas tropas em outros locais, sobretudo na faixa de Gaza. Mas pode ser também que haja um plano de aguardar uma entrada pesada do exército de Israel em Gaza para aí então desfechar um ataque surpresa, que já não seria tanto surpresa, né? Mas, de qualquer maneira, um ataque na segunda frente, que você se referiu, pelo norte de Israel, na fronteira, não só do Líbano, como da Síria, que eles também dominam aquela região isso é verdade. Da Síria, na sua fronteira com Israel. Então, os tentáculos do Irã se espalharam pela região. Hoje, o Irã domina politicamente e socialmente o Líbano, domina o Iraque, que é até uma ironia, que eles travaram uma guerra aí de milhões de mortos, e, no final, o Iraque caiu de bandeja no colo dos ayatolás. Eles dominam a faixa de Gaza através do Hamas, e então eles espalharam a sua influência, né? Eles estão lá no Iêmen, né? Através dos Houthis, que estão agora lançando, volta e meia lançam algum foguete ou algum drone suicida contra Israel, né? Inclusive então, começaram hoje, agora há pouco estão fazendo. Eles estão ativos nesse, também para manter a atenção, né? E a atenção, né? O mesmo intuito. Então os tentáculos do Irã estão espalhados. Então pode ser que seja apenas para fazer esse simulacro de guerra, mas pode ser que haja um intuito mais perverso por trás disso, que é atacar Israel pela segunda frente. Se Israel tem condições de combater nesta segunda frente, sim, tem condições, obviamente que com custo muito maior em tudo, né? Em vidas, econômico. Quer dizer, Israel é uma economia pujante, sobretudo no setor de high-tech, né? De tecnologia de alta gama. E a população que participa dessas empresas é a população que está no Exército, né? Jovens como você, né? Na faixa dos 30 a 40 anos, são pessoas que fazem parte dessas empresas. É uma geração muito nova. Você sabe que essas empresas de high-tech são feitas por jovens, né? Então, eu estava lendo, tem casos de empresas que fizeram, né, seu IPO, lançamento das ações na Bolsa, e o executivo principal, o CEO, está lá no Exército, não pode falar nada, não tem como responder. Então, são situações que a economia de Israel sofre, sente, né? Então, seria um custo muito maior, mas sim, ele tem condições. Israel está preparado para se defender em ambas as frentes. Isaac, queria te agradecer a tua presença aqui no estúdio. Eu acho que é interessante finalizar aqui dizendo para quem está assistindo a gente que a gente sempre faz análises políticas da situação. Aqui vocês viram que essa foi uma conversa que falou muito até de questões militares, mas eu acho que é sempre muito importante fazer uma separação do que é Estado e do que é povo. A gente tem visto, como foi, por exemplo, agora no Daguestão,
muitos ataques a judeus que, na verdade, descobriram depois que sequer tinham judeus dentro do avião no Daguestão. Mas, de qualquer forma, são ataques a pessoas que não têm nada a ver com ações de governo, pessoas que podem, inclusive, até estar discordando do que o governo está fazendo, assim como você tem também muitos palestinos civis que estão morrendo no meio de um fogo cruzado que nada tem a ver com a situação. E é sempre muito bom fazer essa distinção, porque muitas vezes as pessoas tomam ações de um Estado e pregam ódio a todas as pessoas que vivem sob esse Estado. Isaac, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço e aproveito suas palavras finais para externar mesmo a compreensão no que diz respeito à distinção entre as pessoas, para não generalizar. Assim como não se pode culpar todos os palestinos pelo que o Hamas fez, é injusto culpar todos os judeus por algo que eventualmente a pessoa discorde. Nós apoiamos a ação de Israel em sua autodefesa, nós entendemos que ela tem proporcionalidade, nós consideramos que há uma necessidade imperativa de se respeitar os direitos humanos das populações civis e, volto a frisar, para isso não contribui a ação do Hamas, isso fica praticamente nas mãos de Israel, que é Israel que tem que prezar pelas vidas dos palestinos, porque o Hamas, ao contrário, procura colocar cada vez mais vidas palestinas em risco. E é importante ressaltar que, historicamente, no Brasil e particularmente no Pará, nossa comunidade está aqui há 200 anos, é a mais antiga comunidade israelita do Brasil, em existência contínua. Nunca tivemos, graças a Deus, episódios de hostilidade, de antissemitismo, de hostilidades físicas a judeus, assim como não temos contra quaisquer outras minorias. Não é da tradição brasileira, que é bastante preza pela fraternidade, pela tolerância, pela convivência entre todos os povos. Entretanto, obviamente que nós não estamos, neste momento, relaxados. Surge um alerta para todas as comunidades israelitas no mundo para se precaver. Então, nós estamos em contato com as autoridades constituídas, temos tido apoio para monitorar, para vigiar discursos de ódio, que a gente sabe que do discurso se passa, infelizmente, muitas vezes a prática. Então, ao tempo que estamos otimistas, porque não temos essa tradição, estamos em alerta. A você que nos assistiu, essa foi uma entrevista com Isaac Bentes, que é o presidente do Centro Israelita do Pará. Muito obrigado.